Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Vig Neto em meus canais do YouTube, Kawaii, TikTok. Inicialmente peço like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se ou siga a página, né? Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. É o seguinte, pessoal, né? Eu sei que iria atrair, né, vamos dizer assim, né, iria acumular mais haters com esse vídeo, né, mas eu quero ser mais incisivo, né, sobre os conteúdos, né, melhorar cada vez mais a qualidade, né, e trazer mais especificações, né. O assunto dessa vez é sobre o homem solteiro, né, que é muito odiado, né, ou propriamente incomoda muito um homem solteiro visual, melhor dizendo, né. O homem solteiro visual é muito odiado ou propriamente incomoda a sociedade, né. É esse que é o ponto, pessoal. Já passei por inúmeras situações, vamos dizer assim, algumas situações, né, algumas, né, na verdade específicas, né, porque eu propriamente, né, eu tendo a não ir contra a natureza do homem, né, que é o que é uma natureza mais assim, né, mais de caçador, vamos dizer assim, predador, né, e propriamente visual, né. E existe até aquele mantra, né, de que o homem é visual enquanto a mulher é auditiva, né. E esse tipo de mantra acaba incomodando não só as feministas em si, mas mulheres assim medianas, que não têm muita beleza, né, medianas e frias mesmo, né. Eu sei que isso aqui que eu tô falando vai realmente trazer muito hate, né, mas pessoal, eu não tô ligando para isso, né, porque se eu ligasse para isso, eu iria parar, enfim, né, eu iria simplesmente travar, né, e não iria seguir minha vida adiante, até porque hoje em dia qualquer coisa que o homem venha falar ofende, né. Então é lógico, né, tem gente que discorda em mim, não tem problema nenhum, certo? Não tem problema nenhum, certo? Discordâncias fazem parte, né? Mas propriamente eu tendo a não concordar com essa questão de que sempre exalto, né, as mulheres brasileiras como uma das mulheres mais atraentes, bonitas do mundo, né? Não é o que eu confiro na realidade, né? E se você comparar propriamente as mulheres brasileiras com mulheres de outros países, vocês com certeza vão ter um choque, né? Não tem comparação, pessoal, é só vocês verificar, se bem que tem vários rankings que põe sempre ali, que sempre exaltam, né, sempre põe as mulheres brasileiras como as top 10 no mundo, ou uma das top 3, né, top 3 em belezas do mundo, né. E propriamente essas pesquisas elas se restringem muito mais àquelas modelos tipo Gisele Bündchen, que são realmente mulheres mais diferenciadas, né, no contexto do Brasil, né. Mas a realidade não é essa, pessoal. A realidade não é essa, né. E propriamente aquelas mulheres que são medianas, né, feias, né, até mesmo os feministas, aqueles que são gado realmente, que ficam pedestalizando a mulher sem motivo nenhum, enfim, esses ficam incomodados com com o solteiro que é mais visual, e acaba. Eu costumo até dizer, né, pessoal, que quem nunca foi cancelado ou hateado, ainda mais sendo um homem aqui no Brasil, que atira a primeira pedra, né? Mas propriamente a gente tem que ter liberdade para conceder nossas opiniões. Mas hoje em dia no Brasil a gente está em tempos sombrios nesse sentido, né? Tempos muito sombrios nesse sentido, onde os quais se criam leis
direto, né? Praticamente diariamente para inibir, para tentar ali inibir, para impulsionar a misandria no Brasil, né? E propriamente eles sempre usam uma desculpa, né, para aprovar essa lei. Qual seria essa desculpa, né? De proteger as mulheres. Não, não é, o intuito dessa lei não é proteger, não é essa desculpa esfarrapada que eles utilizam, né, de proteger as mulheres. Não, é somente para impulsionar a misandria no Brasil, que já está estratosférica, né? Tem muitas mulheres que se aproveitam, vamos dizer assim, tá? Se aproveitam desse momento onde ao qual elas estão ali, porque o feminismo ele se trata de supremacia, pessoal, supremacia de um gênero para com o outro, né? E elas veem esse cenário e acham que podem difamar o homem assim, envergonhar o homem, desrespeitá-lo sem limites, né? Esse que é o ponto, né? E elas estão nesse sentido, né, de o tempo todo envergonhar até publicamente o homem, né? O sujeito ali que não tem um mental forte realmente vai ceder, né? Mas não é o meu caso, não é o meu caso, né? E propriamente eu sempre falo aqui, né, sobre o homem desenvolver seu intelecto, desenvolver essa parte psicológica, né? Porque não é fácil, a gente está num país realmente que acaba sendo tudo contra o homem, tá entendendo? Acaba sendo tudo contra o homem, né? O tempo todo a sociedade tende a culpar os homens pela crise dos relacionamentos e em detrimento das mulheres, e elas ficam isentas para esses pedestalizadores, né? Para esses idólatras, né? Eles veem a mulher como se fossem sacrossantos, perfeitos, que não são dignas de erros, tá entendendo? E eu tendo a ter uma visão mais equilibrada, né? Longe de ser um cara perfeito, né? Longe de ser, né? Mas assim, o tempo todo querem julgar o homem no sentido de discriminá-lo, né? Discriminá-lo porque a sociedade, de uma maneira geral, é muito hipócrita. Ela tende a não ouvir, o que o homem está dizendo, tá entendendo? Somente o que tem que ser levado em consideração é justamente a narrativa do empoderamento feminista, né? E eu não falei muito sobre isso, né? Mas eu tenho falando muito mais sobre a questão do feminismo ser uma parada assim de ódio aos homens, que é uma verdade, né? Mas eu não tenho falado o fato, né, de que realmente o feminismo tem em sua agenda, né? Diria assim que é um braço da esquerda, né? Entendendo? É um braço da esquerda, né? E o que acontece, pessoal? O que acontece? Tá? Eu não tenho falado muito, né? Na verdade, o feminismo é sobre supremacia, né? Que é o que a gente está vendo aqui no Brasil, né? Mulheres são maiorias hoje no mercado de trabalho. Hoje em dia você vê metrô para as mulheres, você vê delegacia para as mulheres, você vê que toda a estrutura, todas as estruturas aqui no Brasil tendem a favorecer um lado em detrimento do outro, né? Então, pode esquecer aquele papo que eu venho falando para vocês aqui, o seguinte, de que o equilíbrio existe, né? Então, o que acontece nesse cenário todo, né? Tem mulheres que, sabendo desse cenário, elas ficam o tempo todo fazendo shame com o homem, desrespeitando o homem, tá entendendo? Porque elas se veem liberadas, vamos dizer assim, para fazer isso, né? Para extrapolarem, né? E propriamente eu sou um cara que eu não concordo com... Eu sou muito intolerante ao desrespeito, né? De uma forma geral, né? Não estou falando somente em relação às mulheres em si, né? Porque
propriamente, pessoal, vocês sabem, né, que a base de um relacionamento saudável, né, ele pressupõe ali respeito mútuo, né? E propriamente com mulheres desrespeitando os homens, fica realmente muito difícil de se ter relacionamento. Isso justifica essa queda de natalidade que está acontecendo não só no Brasil, mas no planeta, tá entendendo? Eu até estava vendo um vídeo ontem, é, é, que falava sobre um assunto, sobre o assunto dos homens, né, que querem sair do Brasil, né, que é o meu caso, né, que querem sair do Brasil para poder encontrar mulheres em outros países. É lógico, tem outros, assim, é porque eu não posso falar de uma forma generalizada, de uma forma totalizada, né? Tem gente que sai do Brasil não por conta não por esse critério, se bem que para mim não é uma prioridade, não é o número um, né? Mas tem gente que só vai lá para, ó, eu quero melhorar de vida, não quero saber de relacionamento, ok, né? Então cada um fala por si. A gente tem que ter essa consciência de que a salvação não é coletiva, mas individual, né? Mas tem gente aqui no Brasil que não consegue compreender isso, é muito coletivista, né? Segue a manada, né? Eu até já falei aqui no meu canal sobre o efeito manada, né? O que uma pessoa faz, outra também faz, né? Então é muito complicado, né? Então, o que acontece, né? Por conta do homem já estar decretado, né, que não tem vez aqui no Brasil, né? A sociedade tende a se rebelar, tende a achar que... aqui no Brasil já está cravado, né? Não só que o homem não tem vez, né? Mas até mesmo quando ele prova o contrário, né? Ele já está, vamos dizer assim, crucificado, né? E propriamente teve aqui um caso recentemente, entre a Nájila e o Neymar, né? Que se ele não tivesse gravado, ele teria se complicado, ele teria com certeza se complicado muito, né? Porque propriamente hoje em dia está muito complicado nessa questão de falsas acusações, né? A mulher pode chegar lá na delegacia e começar a denunciar o homem, e propriamente as instituições tendem a ouvir a mulher. Com isso, o que acontece? Com isso, acaba causando uma confusão, acaba que o homem tem que estar lá, tem que ser obrigado a se explicar uma coisa que ele jamais teria feito, né? Porque e esse também, pessoal, é um dos fatores pelos quais é tão difícil se relacionar hoje em dia, né? Porque existem muitas mulheres que querem se relacionar com o homem, demonstram interesse no homem, mas na verdade elas querem ali tirar algum proveito, né? Esse que é o problema. Isso é uma das problemáticas que hoje em dia está pegando, tá entendendo? Essa é uma das problemáticas que hoje em dia está pegando, né? Porque assim, a gente sabe, né? Parece que, segundo as pesquisas, né, se eu não me engano, tem mais de 80% das denúncias aqui no Brasil são falsas, né? Então, uma outra problemática que impede que o homem venha a chegar na mulher de uma forma mais segura, até de uma forma confiante, tá entendendo? Esse é só um dos fatores, né? Aqui propriamente, né, na cidade ao qual eu estou residindo atualmente, o que acontece? Tem até pesquisa, né, que dizem que as mulheres daqui são as mais traidoras do mundo, né? Então, realmente, pessoal, é outro fator que pesa, né? É outro fator que pesa, né? Juntado ao fato de que muitas mulheres estão vivendo de uma forma desenfreada, desregrada. O que acontece? Elas tendem a ter esse preconceito com o homem, não só também pelo visual, né? Mas pelo fato de ele viver uma vida viver de uma forma priorizando a sua liberdade, desenvolvimento pessoal, e etc. nesse sentido, né? As pessoas, na verdade, a sociedade de uma forma geral tende a ver esse homem
não com muito bons olhos, né? Porque a sociedade, de uma forma geral, sempre tende a acreditar não que o homem estando de fora desse ciclo vicioso, né? Porque o jogo do relacionamento está viciado, né? Ele está perdendo alguma coisa, sendo que não é verdade, né? O suco, né? O que eu costumo dizer? Que, a maioria das vezes, o suco não está valendo a espremida, tá entendendo? Né? É lógico que quando se fala sobre esse assunto de relacionamento, existem opiniões variadas, né? Mas, de qualquer forma, eu percebo, pessoal, percebo notoriamente o quanto que hoje em dia tá complicado de até interagir com mulheres, né? Até porque tem muitos que são realmente, aqui especificamente no Brasil, que são barraqueiras, né? Elas falam de uma forma desregrada, né? Eu tendo a ter uma repulsa por mulheres assim, né? Eu não gosto, né? Não gosto, né? E, enfim, é lógico, faz parte da cultura aqui no Brasil, né, de querer socializar, de querer não ter critérios onde os quais ali você possa interagir com uma pessoa, tá entendendo? Hoje em dia, o que eu costumo dizer, pessoal, é que a falsidade está imperando, até mesmo no âmbito das amizades, tá entendendo? É esse que é o ponto. Eu, propriamente, eu já sei que eu já tenho muitos hates aqui no Brasil, haters, né? Por conta de ter opiniões firmes, né? Que não retrocedem, né? Opiniões assim, imutáveis, né? Quer queira ou não, né? Isso faz com que eu tenha uma consciência mais limpa e faça com que minha vida tenha mais sentido, é lógico, né? Que para cada pessoa isso varia, né? O que pode ser sucesso para uma pessoa, prosperidade para uma pessoa, pode não ser para outra, ponto final, né? Porque aqui no Brasil muitas das coisas são baseadas somente no dinheiro, né? No dinheiro, o que tu pode proporcionar, e propriamente o homem já está sendo levado a isso, já está sendo levado a essa situação cada vez mais, né, no Brasil, né? O homem vale o que tem, o que pode proporcionar, o que para mim eu acredito assim que não é uma parada saudável, né? Até porque existem outras coisas, outras questões que deveriam ser levadas em consideração, né? Mas propriamente, né, a gente está numa sociedade muito superficial, fútil, né? Onde os quais princípios e valores não são levados em consideração, né? Então, propriamente, eu tenho esse estilo, né, de não ir contra a natureza do homem, tá entendendo? Eu não vou, tá entendendo? E isso causa vamos dizer, um ódio da sociedade, vamos dizer assim, né? Eu tento aí não ir, porque a sociedade tende também a acreditar, né, que o homem tem que reprimir os seus tem que reprimir a sua biologia, não, tem que se adaptar ao mundo moderno. Eu digo que não, né? É lógico, né, pessoal? Existe até aquele mantra, né, de que se a mulher não tem beleza, ela tem que compensar em outras questões, né? Ok, né? Ok, mas no meu caso, especificamente, né, não é uma parada que se encaixa, né, na minha conduta, né? É lógico, cada um pode melhorar em si, né? Mas essa natureza do homem, de ser visual, ela é imutável, tá entendendo? Ela é imutável, né? E é lógico, né? Eu falei aqui por inúmeras vezes, o Brasil não é um dos países mais melhores em beleza no que tange às mulheres em si, né? Quando você diz isso, é lógico que você vai trazer para si muito haters, né? Eu sei que aqui no meu canal nos meus canais tem gente que me odeia, que me acompanha, não sei porquê, né? Mas de qualquer forma,
eu procuro ser específico, eu procuro ser firme nas minhas convicções e não retroceder delas, né? Certo? Certo, pessoal? É isso, a minha conduta é essa, a minha conduta é de firmeza até depois do fim, tá entendendo? Resumidamente é isso, pessoal. Lembrando que deixarei na descrição links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre, certo? Links de produtos com descontos exclusivos no Mercado Livre na descrição, e também na descrição deixarei no Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? Então era isso, valeu, até a próxima.